Olá, dando continuidade à disciplina, hoje eu vou falar sobre modelos lineares generalizados, os GLM. Tá? Essa não é uma aula que visa esgotar esse assunto de forma nenhuma, GLMs e suas variações, né, ou abordagens relacionadas formam um assunto muito complexo. Tá? Isso é apenas uma introdução bem geral sobre o assunto. E é importante também que atentem para o nome disso aqui, é um modelo generalizado. Tá? Então, faz diferença se você diz que isso, por exemplo, é um modelo linear geral. Tá? Modelo linear geral é aquilo que vocês viram, por exemplo, nas aulas de estatística paramétrica. Né? Vários deles vão se encaixar no que seria, por definição, um modelo linear geral. Tá? Então, modelos lineares generalizados representam uma abordagem diferente, tá, de análises de dados. Então, antes de iniciar a aula, eu gostaria de ler duas frases, uma do Ronald Fisher, que foi trazida pelo Marco Mello no blog dele, em que ele diz que, o Fisher, na verdade, disse, né, que consultar um estatístico depois que o experimento está finalizado é frequentemente meramente pedir a ele para conduzir um exame pós-mortem. Ele talvez possa dizer do que o experimento morreu. Então, o objetivo é que vocês tenham nos projetos de pesquisa de vocês claramente ideia de que tipo de dado vocês vão produzir e como que vocês pretendem analisar esse tipo de dado. Não deixem para pensar nesses problemas depois. Senão vai acontecer o que está aí. No máximo dá para dizer o que matou o seu projeto. Porque se você faz um delineamento experimental que não atinge os objetivos do seu projeto, por exemplo, ele vai tender também a mudar ou influenciar negativamente a análise de dados e, por conseguinte, acabar com o seu projeto. Então, pensem muito bem ao descrever essa parte, não pensem, isso é algo que eu vou pensar depois. Não dá para deixar isso para depois. E vocês só vão aprender de verdade um teste, como o GLM, que eu vou mostrar hoje, depois que ele se torna necessário em um estudo que vocês estiverem fazendo e depois de estudarem a lógica matemática por trás dele. Né? Então, tenham em mente que essa aula ela não foi proposta para esgotar ou para ensinar vocês detalhadamente o que é um GLM. Mas sim a gente vai ver uma breve explicação geral do que é um modelo geral linear, para depois a gente ver o que tem de diferenças em um modelo geral linear, um modelo generalizado linear, né? E aí vamos ver nas próximas aulas síncronas, né, scripts de R rodando exemplos de análise de dados utilizando essa abordagem. Então, se você pretende utilizar essa abordagem ou qualquer outra abordagem, tenha em mente que você precisa conhecer em detalhes o que suporta, né, o alicerce daquela linha de pensamento. Tá? Então, pensem muito claramente sobre isso. Pois bem, quando rodamos dados, fazemos análise de dados, a gente tinha visto até então, nas aulas anteriores, né, que nós poderíamos, por exemplo, fazer um teste de normalidade nesses dados, né, e verificar se eles apresentam distribuição normal. Se eles apresentam distribuição normal, né, na nossa chave dicotômica de procedimentos do que eu faço, se isso ou aquilo, descobrimos, então, que devemos utilizar uma estatística paramétrica. Então, a estatística paramétrica é aquela que tem como uma das premissas, né, que esses dados sejam normais, que eles apresentem uma distribuição normal, que seus erros também apresentem uma distribuição normal, e assim vai. São várias premissas, como vocês já viram. E o outro lado dessa moeda, né, a gente sabe que é a estatística paranormal. Bom, embora seja uma pequena brincadeira, são outras formas de distribuição, né, e, claro, a gente aplica outras formas de estatística, vocês viram, a estatística não paramétrica. Né? Bom, acontece que o mundo não é dualista dessa forma. Né? A realização de análises estatísticas não é algo binário, existem múltiplas formas de você analisar o mesmo conjunto de dados. Algumas delas são mais adequadas, outras menos adequadas, algumas te permitem ter conclusões mais detalhadas ou mais refinadas sobre o que você está analisando do que outras. Por exemplo,
Quando analisamos lá qual a distribuição dos dados, né, se são normais ou não, né, nós verificamos, por exemplo, em estudos que têm uma variável independente, né, variáveis fatoriais que sejam qualitativas ou quantitativas, e a gente faz um teste de, por exemplo, Shapiro-Wilk, ou Kolmogorov-Smirnov, ou Lillie-Erfurt, tem várias possibilidades de fazer esse tipo de teste, e a gente pode, por exemplo, aplicar um teste de Q-quadrado, ou teste exato de Fisher, ou teste binomial, várias possibilidades disso, se for mais de uma variável. Né? Então, se eu tenho uma variável peso, eu quero saber se ela é normal, eu aplico, por exemplo, um teste como Kolmogorov-Smirnov ou Lillie-Erfurt, não vai fazer diferença qual teste no fim das contas. Bom, depois a gente tem que se preocupar se essas variáveis elas são relacionadas. Então, se eu tenho uma variável independente e eu penso, por exemplo, no tipo de variável, se ela é nominal, se ela é ordinal, se ela é quantitativa, né? E aí eu posso ir pensando quantas categorias elas têm, quantas variáveis eu tenho no modelo, e acabam que, por exemplo, se eu tenho mais de uma variável independente, mais uma variável explicativa, a gente acaba tendo que chegar a análises mais complexas. Cadê minha canetinha? Análises mais complexas como ANOVAs e, olha só, GLMs, ou outros modelos relacionados como modelos aditivos e modelos mistos. Modelos aditivos e mistos a gente nem trata nessa disciplina, por exemplo. Mas percebam que se a gente for voltando aqui, olha só, em todos esse fluxograma, tá lá, se a distribuição é normal ou não, se é normal ou não, e no final todos eles podem convergir aí para modelos mistos, linearizados, generalizados ou modelos aditivos. Da mesma forma, se todas as nossas variáveis forem quantitativas, a gente vai passar por essa mesma dualidade aqui entre distribuição normal ou não, e a gente pode chegar, né, no fim das contas, também aos GLs, né, ou aos GAMs. Então, é preciso que a gente entenda, né, que essas são possibilidades de análise de dados, muitas vezes. Então, eu posso rodar um GLM que ele seja idêntico a uma análise de variância, uma ANOVA, que seja idêntico a uma análise de covariância, um ANCOVA. Então, tem muitas possibilidades de realizarmos um GLM que existem ferramentas análogas em estatística paramétrica ou não paramétrica. Talvez GLM, quando a gente tem modelos simples, né, de uma variável explicativa e uma variável resposta, eles tenham opções que sejam mais adequadas a depender do tipo de dado que você tem. Assim como tem opções que elas são idênticas ao que existe, tá, para a estatística paramétrica e não paramétrica. Então, via de regra, se nós temos mais que uma variável independente, né, mais que uma variável explicativa, a gente acaba precisando rodar modelos gerais, modelos generalizados lineares. Tá? Bom, então, quando nós falamos em modelos de regressão linear, que era aquela equação simples de primeiro grau que nós estudamos lá no ensino médio, percebam que existe uma premissa aí, que é a linearidade. Se eu quero saber se peso e altura elas são variáveis correlacionadas, se uma explica a variação da outra, para que eu aplique uma regressão linear, essas variáveis elas têm que aumentar uma quando a outra aumenta de forma linear. E aí, por forma linear, a gente pode imaginar uma reta mesmo. Não imaginem como uma curva, né, independente de qual seja o formato dessa curva. Tá? Ou formatos mais complexos, diferentes, qualquer formato mais complexo diferente de uma reta. Então, uma equação linear, aquela equação do primeiro grau que a gente estuda, ela é composta aí por pelo menos 4 fatores, né, 4 parâmetros. O primeiro deles, né, que está chamado aí de y, é a variável explicada, a variável dependente, a variável resposta, que ela representa o que o modelo tenta prever. Então, y é explicado por alfa e pela relação entre beta e x. Então, se esse modelo funcionar, eu consigo prever aquela variável ali. Alfa é o que nós chamamos de constante. Então, ela representa a interceptação da reta, né, com o eixo vertical. Percebam que, olha só,
A gente tem y igual a alfa mais b vezes x. X for zero, y é igual a alfa. Então, alfa é o local em que um eixo cruza o outro, né? Que essa reta da equação ela vai cruzar o eixo y quando x é igual a zero. Então, quando não existe o efeito da variável independente, aquele vai ser o valor de y. Beta é a inclinação daquela reta. Ele é também chamado de coeficiente angular, né? Que é uma relação com a variável explicativa. Então, percebam que se duas variáveis, quando a variável x aumenta e a y não muda do lugar, essa inclinação é zero. Se quando a reta está mais inclinada, quando uma variável aumenta, a outra também está aumentando. Daí vem uma inclinação bem grande. Então, esse coeficiente aqui é o valor de beta. Tá? E o x é a variável explicativa, a variável independente. Né? É claro que perceba que a gente está trabalhando com um modelo de primeiro grau. Tem uma variável dependente e uma variável independente. Existem modelos mais complexos. Por exemplo, né, ganho de dinheiro e patrimônio. Então, vamos pensar antes de ver algum gráfico sobre isso. Quanto mais dinheiro você ganha, maior é o seu patrimônio? A gente espera que sim. Então, eu espero que eu plote uma análise como essas e veja uma reta assim. Se eu ganho 20 mil reais, eu tenho 20 mil reais. Então, isso é algo muito linear. Tá? Daí a gente já pode pensar em várias outras coisas que representam cada parâmetro desses y igual a alfa mais beta x. Por exemplo, y é a variável explicada, né? A gente tinha visto que é o que o modelo tenta prever. Então, y é o patrimônio, tá? É a nossa variável dependente. A gente viu isso nas outras aulas. Normalmente, a variável dependente ela é plotada no eixo y. X é a variável independente, ela quem explica a outra. Então, o meu patrimônio é explicado pelo ganho. Tá? Então, x está no eixo x. O alfa representa a interceptação, né, chamado de intercepto, da reta com o eixo vertical. Perceba que quando x é zero, y é zero. Poderiam ser valores diferentes. Então, o alfa ele também pode ser interpretado como y quando x for igual a zero. Tá? E o beta é a inclinação daquela reta, é um coeficiente angular. Então, é a relação, isso é calculado em relação àquela variável explicativa. Então, o valor de beta é essa inclinação aqui. Tá? Então, imagine, quanto maior beta, maior é essa relação entre as duas variáveis. Bom, a questão é que uma variável, né, como nós estamos vendo aqui, ou, na verdade, um modelo como esse. Tudo bem, mas quais são, então, essas premissas de um modelo de regressão linear? Né? A primeira delas, claro, é a própria linearidade. Se uma variável aumenta, a outra tem que variar de maneira linear. Não pode ser, por exemplo, seguindo uma equação exponencial. Tá? Elas têm que ser independentes. Então, ganho e patrimônio são variáveis independentes, então eu posso pensar nelas. Peso e altura, percebam que uma não provoca alterações no cálculo da outra. Eu quero saber se uma explica a outra, e elas são independentes. Eu tenho que pensar também na homocedasticidade desses dados, o que quer dizer que eu estou pensando na distribuição dos erros, né, das variâncias, né, as variâncias têm que ser homogêneas. É possível testar isso diretamente, vocês viram nas outras aulas testes de homocedasticidade, então a gente pode testar isso para saber se há homocedasticidade entre essas variáveis. E a normalidade dos dados, né? Se os dados seguem uma distribuição normal. Se eles não têm distribuição normal, eu não posso utilizar uma regressão linear. Daí a gente tem que partir, né, o que vocês viram até então, era que a única opção que nós tínhamos era utilizar
uma estatística não paramétrica, mas essa não é a única opção que nós temos. Então, se ferir as premissas, né, a gente viu que tínhamos duas opções. Eu posso corrigir os dados, então vou transformar, vou calcular o logaritmo do peso, o logaritmo, né, vou, sei lá, raiz quadrada de alguma coisa, e aí eu posso normalizar aquela variável que não tem distribuição normal. É claro que isso tem problemas inerentes. Aí o meu modelo ele não vai mais utilizar a variável com o seu dado observado, ela vai ser um dado transformado e isso insere algum tipo de erro no seu modelo. Né? Isso tem consequências. Tá? Não que essas consequências lhe impeçam de analisar os dados a depender do tipo de transformação que você faça, mas é preciso ter em mente que toda decisão que nós tomamos ela tem consequências. É mais uma vez o que já repetimos em outras aulas, isso está inerente à subjetividade de realizar testes estatísticos. A outra opção, claro, é alterar o modelo. Se eu não quero alterar os dados, né, eu altero o modelo que eu estou utilizando para analisar aqueles dados. Então, percebam que eu tenho um conjunto de dados e eu tenho um conjunto de análises possíveis. Então, se eu olho apenas um único tipo de estatística, paramétrica ou não paramétrica, tudo dentro dessa única opção, meus dados vão ter que se encaixar neles ou eu vou ter que ajustar todo mundo a eles. E isso vai ter consequências. Só que existe um leque de opções, eu posso encaixar cada um para que essas análises sejam adequadas aos dados e vice-versa. Tá? Então, é nesse sentido que se inserem os modelos gerais generalizados lineares. Até eu, vocês percebem que até eu tenho que me policiar para não falar gerais e sim generalizados. Tá? Então, quando que nós vamos usar modelos lineares generalizados? A primeira dela é quando os erros são deslocados. Quando os erros estão concentrados de um lado ou para o outro, quando eles estão deslocados apenas em uma área, né, do gráfico, quando eles estão concentrados, vocês viram em aulas anteriores, né, como construir esses gráficos dos erros, né, são até, de certa forma, padrão para vários dos modelos que nós rodamos. Né. Quando os erros são delimitados, por exemplo, dados de proporção, eles necessariamente têm erros limitados. Por exemplo, proporções não têm valores negativos, elas vão ser sempre, né, valores positivos. Então, a gente está limitando essa distribuição dos erros. Da mesma forma como dados de contagem têm dados apenas positivos. Eu não tenho como ter menos uma espécie em um local, menos um filho. Quantos filhos você tem? Ah, eu tenho menos um filho. Não tem como você ter menos de um filho. Você tem 0, tem 1, ou tem 2, sempre valores positivos. Então, se eu penso que uma distribuição normal, por exemplo, ela necessariamente aceita valores negativos, ela aceita valores fracionados, e eu tenho uma variável dependente que ela não aceita essas condições, eu tenho problemas para aplicar modelos lineares. Então, eu preciso de modelos lineares generalizados. Então, esse tipo de problema, ele é resultante de dados não normais. Podem ser dos diversos tipos, dados de contagem, dados de proporção, dados binários, né, de presença e ausência. Tá? Isso tudo resulta em erros como esses daqui. Tá? Às vezes, e aqui eu digo muito claramente às vezes, dados que tenham distribuição normal, eles podem ainda sofrer com esses problemas. É mais improvável, mas pode acontecer também. Então, quais são as premissas, então, desses modelos lineares generalizados? Primeiro que a gente precisa consultar a estrutura dos erros, né? A gente tem que considerar isso. Então, eu tenho que testar se o modelo que eu estou aplicando, ele se adequa àqueles dados. Se ele não se adequa, eu tenho que mudar o modelo. Eu preciso utilizar um preditor linear adequado. Pensem, se é um modelo, lembrem lá do começo dessa aula, o nosso objetivo é prever, é predizer o comportamento de uma variável dependente. E como eu vou linearizar essas informações, eu vou utilizar um preditor. Esse preditor tem que ser adequado para aquele modelo.
E, por fim, já que as minhas variáveis elas não são lineares, eu vou ter que fazer uma ligação entre elas, eu vou ter que linearizá-las de alguma forma. E isso a gente faz através de uma função de ligação, que ela também tem que ser adequada ao tipo de dado, né, que nós temos. Tá? É claro que nesse momento, né, imagino que para quem está ouvindo falar de GLM pela primeira vez, é algo muito abstrato. A gente mal estudou ainda o que é uma estrutura de erros, e agora eu estou falando de preditor linear e de função de ligação. Tá? Não que os próximos slides vão ser mais esclarecedores do que isso, mas com as aulas práticas, eu imagino que vai ficar claro o que é o que quando a gente roda um GLM. Tá? Ok, mas o que faz, então, o modelo linear generalizado? A gente já viu essa relação desses três fatores, lembrem, a distribuição dos dados, o modelo, né, o preditor linear e a função de ligação. Então, um GLM, ele prediz a média da variável dependente. Lembrem, aquela variável que ela não tinha distribuição normal. Se ela não tinha distribuição normal, a gente nem trabalhava com médias, a gente estava trabalhando com medianas quando utilizávamos uma estatística não paramétrica. Ela prediz a média daquela variável dependente que foi transformada por uma função de ligação. Lembre que a nossa variável ela não tem distribuição normal e eu quero inseri-la em um modelo linear generalizado. Então, eu preciso pegar uma função que ligue isso àquilo. E assim eu calculo a probabilidade daquela relação naquele modelo, daquela variável ou daquelas variáveis explicativas explicarem a variável resposta. Então, percebam que as variáveis elas estão sendo transformadas para se adequar àquele modelo. Mas eu não estou mudando, de fato, o número da variável, né, de uma maneira muito grosseira. Eu estou mudando através de uma ligação, tá, para que a gente adeque uma à outra. Tá? Então, espero que agora eu esteja começando a ficar mais claro. Eu tenho variáveis que elas não se adequam, elas não têm distribuição de erros que se adequa a uma distribuição normal, né? Não são variáveis lineares, e a gente está utilizando uma função para aplicar aquilo, né, de uma maneira linear, considerando a distribuição adequada dos erros daquela variável. Então, né, o que são essas distribuições, né, essas estruturas de erros? E aqui a gente precisa ficar bem claro de que a estrutura de erros ela é variável com o tipo de dado. Então, é por isso que nós vimos lá nas primeiras aulas, né, tipos de variáveis. Então, podem ser variáveis contínuas, categóricas, binárias, né, nominais, ordinais. A gente viu que tem diversas formas. Então, vamos por partes. Uma variável contínua, peso, altura, circunferência. Se vocês lembram das últimas aulas, nós percebemos que variáveis assim, elas tendem a ter uma distribuição normal. Elas vão se adequar a uma curva como essa, em que nós estamos vendo aqui, aquele formato de sino. Então, valores mais extremos dessa distribuição, eles são valores mais raros. Tudo bem que aqui não é um sino perfeito, eu desenhei na mão isso aqui, eu não fiz nenhuma função própria, então a gente vê que esse sino ele é um tanto irregular nas extremidades, mas dá essa função didática, ela é suficiente. Dados de contagem se adequam à distribuição que nós chamamos de Poisson. Aquela distribuição que, olha, percebam que o sino é deslocado para um lado. Então, eu quero que vocês contem, por exemplo, pessoas que vocês conhecem com o nome de João, de Maria. E aí vocês começam a contar isso. Agora eu quero que vocês me digam quantas pessoas vocês conhecem que têm o nome de Hermenegildo. Aí certamente alguns já ficaram, mas não conheço ninguém. Aí você começa a perceber que alguns nomes vão ter muitas observações. Outros nomes, nada. Então, a gente já começa a construir uma curva que ela não necessariamente vai ser normal. Ela vai ser deslocada para um canto. Isso é uma distribuição Poisson.
Por exemplo, a abundância de espécies ou a riqueza em espécies de uma comunidade normalmente representam valores que são adequados a uma distribuição do tipo Poisson. A distribuição normal, ela tem algumas premissas de ela ter dados, na verdade não premissas, mas características de aceitar dados negativos, de aceitar dados fracionários. Então, a gente nunca vai ter 1,5 espécie. Quantas espécies você viu hoje? Eu vi 1,5. Não, você vai ver uma, ou viu duas, não viu nenhuma, viu mais. Você nunca vai ver valores negativos nem valores fracionários. Então, isso são características da distribuição Poisson. Dados de proporção e dados binários, se eles fossem representados num gráfico, eles seriam representados mais ou menos como uma distribuição normal, tá? Como um gráfico como esse que nós estamos vendo. Eles apresentam outras características. Os dois podem ser limitados, por exemplo, a 0 ou 1. Qual a probabilidade de você almoçar hoje? Todo dia eu almoço, então é 1, 100%. Hoje eu não tenho comida em casa, hoje eu não vou almoçar, hoje eu não tenho tempo, não vou almoçar, 0. Qual a probabilidade de você ser infectado por Covid? Você vai pensar naquele número, então você vai pensar no número de 0 a 1. Então percebam que a distribuição de erros aqui está limitada entre valores de 0 a 1, de 0 a 100%. Tá? Então dados de proporção e dados binários, eles têm essa particularidade, né, de um limite da distribuição desses valores. Visto isso, podemos pensar agora no segundo componente de um GLM, que são os preditores lineares. Então, lembra, ele é um preditor. Se ele é um preditor, ele é o valor esperado a partir daquela função de ligação. Então, qual que é o valor da variável y que eu espero utilizando uma função de ligação? Então, o nosso preditor aqui é o que seria aquele n dessa equação. Então, tem um beta, que são os parâmetros estimados, por exemplo, o número de espécies, e o x, que são as variáveis explicativas aqui, como características do ambiente. Então, aqui eu estou fazendo uma predição. É mais ou menos isso que nós fazemos quando inserimos um GLM. A gente está utilizando preditores lineares que são adequados ao tipo de distribuição de erros, ao tipo de dados que nós temos. O terceiro objeto é uma função de ligação, tá? Que ela fornece o relacionamento entre o preditor linear e a média da função de distribuição. Lembra que ao final do GLM a gente tem média dos valores preditos, a gente precisa da função de ligação para ligar essas duas coisas. Então, em uma distribuição gaussiana, a função de ligação é o que nós chamamos de identidade. É a própria variável. Então, nós não precisamos mudar nada. A variável ela já é linear. Eu posso utilizar o logaritmo ou o inverso daquilo ali, 1 sobre aquela variável? Posso. Mas, normalmente, nós utilizamos a própria variável de maneira muito direta. Tá? Então, o que está em vermelho aqui é aquilo que é mais comum de se utilizar como função de ligação para cada tipo de distribuição. Uma distribuição Poisson, lembram que os dados, né, nessa distribuição são enviesados para um lado ou para o outro? Não é mais aquele sino bonitinho, eles são enviesados para um lado. Né? Então, a gente usa como função de ligação normalmente o logaritmo. Existem outras opções. Em uma distribuição binomial, normalmente nós utilizamos uma função chamada de logit. Logit é o logaritmo de 1 menos aquela probabilidade. Lembrem, binomial é uma probabilidade, só que está limitada a 0 ou 1. Então, dados de probabilidade, nós vamos utilizar como função de ligação o logit. Claro, também existem outras possibilidades. Então, isso que nós temos aqui marcado em vermelho são as funções mais utilizadas para cada tipo de distribuição. Ao final, eu vou apresentar para vocês uma tabelinha com resumo disso tudo. Agora eu vou mostrar, vou descrever aqui características de relações entre tipo de dado e a função de ligação, né, que nós utilizamos.
Não precisa que vocês decorem isso, vocês podem ter a tabelinha salva para caso vão rodar uma análise com um tipo ou outro de dado, vocês olham, então com esse tipo de dado eu faço isso. Tá? E assim fica mais fácil de aprender nesse começo. Uma coisa que também é importante é que faz diferença quando nós escrevemos os scripts, quando nós executamos, na verdade, um GLM, independente de ser em R ou não, que quando nós calculamos o GLM, a gente usa uma determinada função de ligação. Quando nós fazemos o gráfico daquilo, não necessariamente essa vai ser a função escrita da mesma forma. Eu posso precisar do inverso dessa função para calcular o gráfico. Tá? Isso é o que nós chamamos de função de ligação inversa. A gente vai ver esses inversos sempre que formos calcular, que formos fazer um gráfico. Então, ela é utilizada para voltar os valores em escala original. Lembre que nós utilizamos uma função de ligação para transformar esses dados e se adequar àquelas outras possibilidades de distribuição de erros. Então, para que eu faça um gráfico e exiba os valores normais, os valores corretos, não normais, mas os valores originais, a gente tem que calcular o inverso daquilo. Tá? Então, olha só. Se nós utilizamos, por exemplo, uma distribuição Poisson, que ela transforma os dados para um log de y, eu tenho que fazer o gráfico dela com o inverso do logaritmo. Qual que é o inverso do logaritmo? Uma função exponencial. Nossa, agora começou a complicar tudo. Agora eu já tinha que me preocupar que uma função, uma variável dependente que ela tem a distribuição em Poisson, eu tenho que fazer o logaritmo do y. E para o gráfico, eu tenho que fazer o inverso do logaritmo, exponencial de y. Vocês vão ver que são pequenas regrinhas, que nós vamos aprendendo com o tempo. Nós vamos ter exemplos com todos esses tipos de modelos, para que vocês percebam a diferença, da aplicação e assim fique mais fácil de entender cada caso desses. Pois bem, como que nós chamamos, então, um modelo como esse? E o primeiro exemplo que eu trago aqui é com a função gaussiana. Então, se vocês não tinham ouvido ainda falar desse nome, entendam, uma função, uma distribuição gaussiana é uma distribuição normal. Tá? Por definição, por origem do nome, ela é chamada de distribuição gaussiana. Como que eu chamo esse modelo? Aqui é o script de erro de fato. Vamos direto à prática, não é a prática, mas pensemos que estamos escrevendo isso no R. Então, eu vou criar aqui o modelo. Olha lá, a função de atribuição. A função propriamente dita, chama GLM. Aí, os parâmetros dessa função. Y, a gente já viu, Y é a variável dependente, a variável resposta. Por exemplo, a riqueza em espécies. Em função de... Então, o tio tem esse objetivo de dizer, olha, eu quero a riqueza em espécies em função de... Perceba qual é a sua pergunta. A riqueza em espécies é explicada pela característica do ambiente? Na verdade, aqui a gente vai ver que foi um péssimo exemplo ter colocado a riqueza em espécies. Eu vou, inclusive, pausar esse vídeo e voltar com a variável e depois eu vou aproveitar para explicar por que a riqueza em espécies aqui é ruim. Pronto. Como um passe de mágica para vocês que estão vendo o vídeo, vocês percebam agora que eu alterei, agora a gente tem como variáveis explicativas, o volume e a idade, a variável dependente agora é a altura da árvore. Quando eu mostrar a próxima distribuição, eu explico qual que era o problema aqui. Então, percebam que a variável dependente é a altura. Eu quero ver se a árvore, se uma árvore maior, ela é explicada pelo volume dela ou pela idade. Então, o que eu estou pensando com um modelo como esse? Será que uma árvore pode ser muito grande e fininha? Ou árvores muito altas, elas são necessariamente mais grossas? Ou será que ela pode crescer muito alta e fina, mas ela só engorda, só fica mais grossa com a idade? Então, eu começo a me preocupar com essas interações de variáveis. Então, percebam que a minha pergunta a minha variável dependente é a altura. O que pode explicar a altura? O volume da árvore, o volume do tronco,
a idade dela, pode ser N variáveis explicativas. Então, assim, nós iríamos construir o modelo dessa forma. Tá? Então, percebam que nesse modelo, né, a altura pode ser negativa, não vai ter uma árvore crescendo, né, com folhas para baixo. Tá? Mas ainda assim, a altura é uma variável que ela não é categórica, ela é contínua. Então, isso acaba se adequando a uma distribuição gaussiana. A gente poderia escrever esse mesmo script de uma maneira ainda mais formal. Lembrem do que nós vimos no começo dessa disciplina, quando nós vimos sobre a correspondência posicional. O script, como ele está escrito aqui em cima, né, o que é que a função GLM entende? Se eu não estou dizendo qual que é a família, qual é o tipo de distribuição, use distribuição gaussiana. Se eu não disser qual é a função de ligação, use a identidade, a própria variável y como função de ligação. Então, essas duas linhas de comando aqui, elas estão dizendo exatamente a mesma coisa. De novo, vale aquela regra. Você está começando agora a trabalhar com R, está rodando um GLM pela primeira vez, então seja explícito, coloque qual é a função, a família que você está usando, qual é a função de ligação que você está utilizando, para que fique muito claro para você quando você ler à frente, quando for construir gráficos. Tá? E ao final, né, a gente vai rodar o GLM e depois nós precisamos fazer um teste de hipóteses. Tá? Então, eu construo o modelo e depois eu testo aquela hipótese. Então, eu tenho que testar se aquele modelo difere de um modelo nulo, testar se ele difere das opções que nós tivermos ali. Então, a gente vai usar a função ANOVA para rodar esse modelo e aplicar um teste nele ali. Aqui está faltando uma aspas para fechar o script. Tá? Então, nós vamos ver muito bem isso daí. Né? A gente constrói modelos e testa se aquele modelo é significativo. Se ele é significativo, a gente chama o sumário do modelo para pegar os valores e construir o gráfico. Então, onde que eu vou ver, por exemplo, aqueles parâmetros alfa, beta, é no sumário do modelo. Tá? Nós vamos ver isso muito em detalhes em várias aulas, em vários vídeos ainda. Pois bem, vimos agora a distribuição gaussiana, mas percebam, olha só, se a nossa variável dependente for, por exemplo, o peso, e a gente tenha uma variável contínua, eu quero saber o peso entre homens e mulheres. Isso é a mesma coisa de estar fazendo um teste T, por exemplo. Agora eu quero calcular o peso entre homens adultos, mulheres adultas e crianças. Posso separar, inclusive, homens, né, de 15 anos, mulheres de 15 anos, adolescentes. Então, agora eu tenho, né, mais de duas categorias, eu passo a usar o que é uma análise de variância. Mas agora eu quero saber o peso. Aliás, desculpem, aqui eu estava falando de variáveis contínuas, então eu estou pensando em peso, por exemplo, e altura. Então, estou pensando em duas categorias, né? Estou falando de um teste T. Tá? Se a gente tivesse comparando o peso entre várias variáveis independentes, né? Então, a gente poderia inserir aí uma ANCOVA. Estou comparando agora peso, altura e o sexo, por exemplo, se é masculino ou feminino. A gente está fazendo uma ANCOVA. E se forem mais de uma variável contínua, a gente faz, então, o que nós vimos como chamado de regressão múltipla. Sabe o que isso muda no GLM? Se é uma ANOVA, um teste T, uma ANCOVA, uma regressão múltipla? Nada. Nós vamos escrever o modelo, o script da mesma forma. Tá? Distribuição Poisson. Então, se forem dados de contagem, tá? Então, por que eu excluí daquele exemplo anterior com a distribuição gaussiana a riqueza em espécies? Porque riqueza em espécie é dado de contagem, não é uma variável contínua. Então, dados contínuos, provavelmente, se a gente testar as premissas, eles vão se adequar a uma distribuição gaussiana. Se eles têm uma distribuição Poisson, dados de contagem, por exemplo, a gente vai chamar o modelo, olha só, da mesma forma, só que agora a correspondência funcional, ela precisa
a correspondência posicional, ela não ajuda mais a gente. Eu preciso dizer família igual a Poisson. Eu posso até escrever só Poisson, se tiver na posição que seja a família, e usar a correspondência, mas não posso mais usar o default, tá? O padrão do programa. Qual que é a função de ligação padrão da distribuição Poisson? Nós vimos antes, é a função logaritmo. Então, tanto faz eu escrever como está nessa linha ou nessa outra linha. Nesse caso, se nós temos distribuição Poisson, a ANOVA ela vai ser feita com um teste de Qui quadrado. Não vai mudar absolutamente nada na interpretação ao final. A gente vai continuar comparando os grupos. Ao invés de teste F, a gente vai fazer um teste de Qui quadrado. Tá? Então, se eu quero saber se a riqueza em espécies é explicada pela complexidade do ambiente, mas qual que é a complexidade do ambiente? Eu tenho o número de troncos, altura, densidade disso, densidade daquilo, número daquilo outro, aquele monte de variáveis. Isso tudo vai estar lá como variável preditora no modelo. A gente pode ter problemas, tá? Quando a gente utiliza esse tipo de análise. Nós testamos se o modelo está adequado aos dados e aos erros associados dessa interação. Algumas vezes, o tipo de erro que nós encontramos é chamado de sobredispersão. Se esses erros eles estão muito mais espalhados no gráfico da distribuição de erros do que seria ao acaso. Aí a gente faz correções. Essas correções, nesse tipo de caso, a gente muda para usar uma distribuição binomial negativa. Esse é o único caso em que a gente sai da função GLM e passa a utilizar a função GLM.bn de binomial negativo. Mas o teste de hipóteses continua o mesmo. Mas vamos ver exemplos, a gente vai ver como detectar a sobredispersão e a gente vai ver exemplos de dados que têm sobredispersão. Uma outra opção, tá, para fazer esse mesmo tipo de correção com o mesmo tipo de problema de sobredispersão é mudar a família, ao invés de Poisson, para quase Poisson. Então, entendam que a distribuição binomial negativa ela tem premissas mais rigorosas do que a distribuição Poisson e quase Poisson. O quase Poisson está meio que no intermediário disso aí. É um Poisson mais relaxado. Então, muitas vezes a gente vai encontrar exemplos em que eu posso utilizar um quase Poisson e isso vai ser suficiente para o tipo de dado que nós temos. Como que eu mudo isso? Olha só, relaxo escrevendo quase Poisson aqui, quase Poisson aqui. Nesse caso, a função de ligação não muda, mas muda o tipo de teste. Agora é teste F. Igual como se fosse uma distribuição gaussiana, o teste de hipóteses. Distribuição binomial. A gente viu, binomial serve para dados de proporção. O que muda aqui? Que agora eu preciso do número de observações. Então, aqui eu estou calculando uma proporção. Tá? Eu posso até já trazer, aliás, eu acho que a gente pode até trazer já a proporção propriamente dita, mas ele tende a dar erros. Normalmente, a gente calcula no próprio modelo essa proporção. Tá? E aqui tem diferenças também. Olha, eu preciso dizer que a família é binomial. Eu nem preciso dizer que a função de ligação é o logit. Lembrem, essa é o padrão para esse tipo de distribuição. E eu preciso de dizer, olha, que ela tem um peso. Por que eu preciso fazer isso? Imagine que você está fazendo um experimento de sobrevivência de alguma coisa. Vou testar um extrato de uma planta e sobrevivência lá daquele micro-organismos. Se eu faço esse exemplo, esse experimento, com 10 micro-organismos, 5 morrem, a gente tem 50%. Agora, se eu faço isso com 1.000, 500 morrem, a gente tem também 50%. Mas percebem que a evidência de que o efeito é de 50%, ela é mais forte com 1.000, porque eu testei 1.000 vezes, do que com 10, porque eu só testei 10 vezes. Então, quando a gente tem essas diferenças de escala, a gente precisa inseri-las no modelo.
Então, daí a gente diz, olha, peso é o número de experimentos. Tá? Então, quando a gente aplica uma distribuição binomial, a gente normalmente coloca o peso daquilo ali como um parâmetro a mais na função. Tá? E o teste de hipóteses também é com Q quadrado, assim como era com a distribuição Poisson. Por exemplo, o número de sobreviventes da COVID é explicado pelo tipo sanguíneo e por comorbidades? Então, teria que dizer, olha, o número de sobreviventes, né, em função do número de pessoas que a gente testou e o tipo de sangue, o tipo de comorbidade que eles têm. Então, assim, a gente começa a fazer um modelo que trabalha com proporção. É a proporção de pessoas que sobreviveram, que tem sangue do tipo A, não sei o quê. E comorbidades, e assim vai somando e calculando isso. Tá? A gente pode também utilizar uma versão relaxada dessa distribuição, que é chamada de quase binomial. Também, lembra que quando estávamos com distribuição Poisson e tínhamos problema de sobredispersão, a gente tinha duas possibilidades de resolver aquilo ali, mudando para binomial negativa ou para quase Poisson. A mesma coisa, se os dados são de proporção e a gente também tem problemas de sobredispersão, a gente também pode usar a binomial relaxada, que é a quase binomial. Percebam que nada muda aqui com o script. O que muda, de novo, a função de ligação, o tipo de teste que nós fazemos ao testar a hipótese. Então, nas funções relaxadas, nas distribuições relaxadas, quase Poisson, quase binomial, o teste de hipóteses é feito a partir de um teste F e não a partir de um teste de Q quadrado. E dados que sejam binários. Né? A gente já vinha falado isso em outras partes dessa aula, mas dados binários nada mais são que dados de proporção, né, em que a proporção só tem duas possibilidades, ou ela é 0 ou ela é 1, porque são binários. Então, o script é exatamente o mesmo do que seria um dado de proporção. Tá? Nós também vamos ver exemplos com dados binários mais à frente. Então, ser infectado por COVID é explicado por sexo, tipo sanguíneo ou comorbidade? Então, ser infectado se está infectado ou não está infectado. É um dado binário por definição. E aqui chegamos a esse breve resumo do que nós vimos aí sobre esses parâmetros que nós utilizamos ao fazer um GLM. Isso é que vocês podem copiar, tira print, faz o que quer, mas tenham em mente essas informações. E nós vamos ver exemplos de cada caso desses aí, tá? Nessa disciplina, para que fique mais claro. Então, aqui está o tipo de dado, a distribuição que é adequada ao tipo de dado, a função no R que nós usamos. Percebam que a única possibilidade de usarmos uma função diferente é quando a gente tem dados categóricos com sobredispersão e a gente quer resolver isso não utilizando a quase Poisson, mas a binomial negativa, é uma possibilidade. Nesse caso, eu não preciso dizer a família, tá? E nem dizer qual a função de ligação. Nos outros todos, a gente pode dizer qual é a família e qual a função de ligação. Lembrando que, se eu não digo, ele aplica esse que está escrito aqui nessa tabela. E o teste de hipóteses vai sempre ser teste F ou teste de Q quadrado, a depender, né, de todos os outros parâmetros anteriores que nós vimos aí. Tá? Então, anotem isso, tenham salvo, né, vocês vão ter o PDF da aula para consultar também, e isso ajuda a lembrar, né, o que se aplica em cada caso. Tá? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado da aula. Se tem dúvidas, podem escrever no chat ou perguntem na aula síncrona. Aí, mais uma vez, entendam, vocês conseguem fazer bons projetos, bons experimentos, bons scripts e bons gráficos, né? Nesse momento da disciplina, vocês já viram aulas de gráficos também. Então, basta estudar. Lembrem daquelas frases lá do começo, né? Se você pretende aplicar algo para o seu projeto, estude a matemática por trás daquilo. Isso vai ser fundamental para o seu projeto. Então, até a próxima. Tchau, tchau.